Esse seminário tem como propósito apresentar o conteúdo do capítulo 2 do livro Modern Information Retrieval, de Ricardo Baeza Yates, Bertier Ribeiro Neto. É uma atividade da disciplina Recuperação Inteligente da Informação, ministrada pelo professor Dr. Elias de Oliveira, disciplina integrante do programa de pós-graduação em Informática da Universidade Federal do Espírito Santo. Neste capítulo, intitulado User Interface for Search, os autores discorrem sobre aspectos referentes à visão do usuário no que diz respeito à busca. E logo de início indicam que o foco do capítulo é o usuário em sistemas de busca e as suas interfaces, de modo a destacar a importância do entendimento do usuário em relação à interface, de modo que ele seja capaz de formular as suas sentenças de busca, selecionar as diversas fontes de pesquisa, entender os seus resultados e ser capaz de compreender e vislumbrar o seu progresso nessa pesquisa. Na seção seguinte, intitulada How People Search, os autores destacam que as tarefas de busca variam entre atividades simples e atividades mais complexas. Ou seja, os usuários fazem uso de ferramentas de busca, buscando informações mais elementares do cotidiano, como a cotação do dólar, a previsão do tempo, a rota de determinada ponto de origem e destino, mas também em relação a informações mais complexas, como planejamento de férias, planejamento de aposentadoria, dentre outros. Na sequência, há uma discussão acerca da interação do usuário, que vai depender do tipo de tarefa que ele deseja realizar, do seu tempo disponível e de esforços necessários nesse processo. Além disso, destacam a diferença no perfil entre o usuário mais experiente e o usuário mais inexperiente, mais novato. Esse tipo de perfil influencia nas decisões do usuário mediante a ferramenta de pesquisa. Além disso, eles destacam dois conceitos: Information Lookup, uma busca que é alcançada, tem o seu resultado através de um dado, de uma informação mais curta, como nomes, datas, números, e Exploratory Search, que busca elucidar dois vieses: o de aprendizagem, que vai além daquela relação pergunta e resposta, envolve uma certa dedicação de tempo por parte do usuário nessa busca pela informação, de modo que ele venha a realizar leitura de vários itens de informação. E a Investigating, que envolve diversas interações e retorna ao usuário informações que são analisadas de forma mais detalhada antes de comporem uma determinada base de conhecimento do usuário. Nesse contexto, o processo de busca consiste numa série de outras buscas interconectadas, que de certa forma apresenta novos objetivos e novas direções nesse processo, porém o contexto do problema, os resultados são avançados, vão evoluindo de um estágio em relação ao outro. Dessa maneira, esse processo pode ser entendido como parte de um processo maior, que é um processo interativo de formulação de uma representação conceitual em relação a uma coleção de informação. Avançando um pouco mais o capítulo, na seção que discute sobre o modelo clássico e o modelo dinâmico, os autores descrevem, na verdade, que o modelo clássico ele se baseia em 4 atividades principais: a identificação do problema,
o alinhamento com a necessidade dessa informação à realidade do usuário, a formulação da sua sentença de pesquisa, a sua query, e a avaliação dos resultados. Então, no modelo clássico, essas são as atividades principais realizadas pelo usuário. Nesse modelo clássico, é possível perceber que o processo de busca é dado como estático e a sentença de busca ela vai sendo alterada até que se obtenha um resultado considerável, ideal. Modelos mais recentes entendem que os usuários vão aprendendo à medida que eles vão pesquisando. E durante esse processo ocorre a necessidade de mudança na informação à medida que o usuário vai encontrando novos resultados. E esse processo dinâmico ele é chamado de berry picking, que foi proposto por Bates. Atualmente, como a resposta da web é rápida, o usuário adota uma estratégia test the waters, que visa realizar, ou seja, que visa promover uma busca de forma mais ampla, mais genérica, analisando o resultado e dessa forma reformulando a busca à medida que ele obtém novas informações, refinando assim os resultados de acordo com o seu interesse. O usuário, portanto, ele realiza uma busca de forma mais imprecisa e vai navegando em direção à informação de seu interesse. Além disso, os autores destacam no trabalho de Bates a apresentação de algumas táticas de busca e destacam a importância de monitorar o progresso dessa busca e avaliar como ela acontece ao longo do processo, ou se vale a pena mudar a sua estratégia. Ao final dessa sessão, eles discutem sobre o custo, o gasto em relação às estratégias utilizadas e finalizam fazendo citação à Information Foraging Theory, que diz respeito a se buscar conceitos da biologia evolutiva para melhorar a forma de se pesquisar. Portanto, nesse capítulo, a discussão entre o modelo clássico e o dinâmico é bem interessante, deixando claro que o modelo dinâmico ele busca olhar para o todo. Aí, fazendo uma justificativa ao nome, berry picking, fazendo uma alusão à colheita de mirtilos. Muitas vezes o correto não é buscar olhando para um foco, mas analisando todos os cachos, fazendo a colheita de forma mais sistêmica, mais ampla. Dando sequência, os autores descrevem a diferença entre navegação e busca, destacando que nem todos os usuários iniciam uma busca através de palavras-chave. E ambos os conceitos, navigation e browsing, correspondem a uma estratégia de busca em que o usuário verifica a estrutura da informação e assim explora e seleciona dentro de um conjunto de informações disponíveis. Browsing é mentalmente menos custoso para o usuário, já que ele visualiza parte da informação a ser recuperada, mas não consegue avançar se não tiver mais links a serem explorados nesse contexto. Então é importante aí compreender que há uma diferença conceitual entre navegação e pesquisa realizada pelo usuário. Dando sequência, os autores, na seção Observation of the Search Process, eles destacam que os estudos na área têm mostrado um ponto em comum acerca da pesquisa e na perspectiva do usuário, que frequentemente reformulam as suas queries com pequenas modificações. Isso pode ser mais fácil que especificar uma query mais adequada na primeira tentativa. Isso é interessante perceber, pois destaca um traço diferenciado no usuário, compreendendo que ele precisa se adaptar e usar novas metodologias para alcançar um resultado satisfatório.
Os usuários também tendem a pesquisar informações acessadas anteriormente. E dessa forma, as estratégias de busca se tornam diferentes de acordo com o contato, caso o usuário tenha tido um contato, uma experiência anterior na busca de determinada informação. Por parte do usuário, segundo os estudos, existem dificuldades em se determinar se um documento é relevante ou não, independente da resposta. Alguns sistemas, por exemplo, eles utilizam o feedback do próprio usuário para propor uma classificação e uma perspectiva de relevância para o documento. Em alguns buscadores, os usuários tendem a considerar somente os 2 primeiros resultados apresentados no sistema de ranqueamento. Na seção Search Interface Today, os autores indicam que o objetivo da seção é descrever componentes de interface para o usuário em sistemas com alta usabilidade. E eles discorrem sobre alguns conceitos, como princípios da web, a utilização de web browsers e outras formas menos comuns de recuperação, como, por exemplo, o acesso a bookmarks e web diretórios. Nessa seção, os autores discorrem sobre a especificação da query, indicando como é a tendência dos usuários em elaborar essas queries, e destacam também, como por exemplo, que apesar de muitos buscadores suportarem a sintaxe booleana, o seu uso não é muito comum, dadas algumas pesquisas. Além disso, numa abordagem mais histórica do conceito, os autores destacam que em 1997 Google trouxe novos recursos que permitiram a obtenção de resultados que refletissem melhor os termos colocados, e chegam a citar um exemplo. Quando a palavra Toyota era digitada no site, havia o retorno da empresa Toyota e não de outro site com mais ocorrências da palavra Toyota. Dando sequência a essa seção, os autores explanam sobre as interfaces de especificação de query e citam exemplos interessantes que se baseiam no padrão textual, indicando que existe uma relação entre o tamanho da query com o tamanho do formulário de busca. Citam alguns exemplos, como os mostrados no slide, o site Yelp.com, onde o seu princípio foca na utilização de um campo de pesquisa mais o campo da localidade, de modo que se torna possível associar o local do usuário onde se encontra para facilitar os resultados. E outro site citado é os Events, que no sentido de o que e quando, mais próximo da forma de pensar do usuário, buscando aqui gerar então um resultado mais satisfatório para o usuário. Os autores, na sequência, comentam sobre a forma de representar resultados obtidos, de acordo com se os resultados serão apresentados na íntegra ou parcialmente, se isso tem influência com parte da chave, se teve sucesso na obtenção dessa informação, e determinar qual e quanto do texto deve ser colocado no resultado. Afinal de contas, esse é um desafio, dado que se muitos resultados são mostrados, pode ser que isso seja um problema de coerência na visualização do usuário. A organização dos resultados é tratada na sequência, e os autores citam vários tipos de organização de resultados, dando ênfase em alguns exemplos de categorização e clusterização, analisando as vantagens e desvantagens de cada um deles. Na seção Visualization in Search Interface,
os autores discutem sobre a dificuldade para a representação de texto, quais os mecanismos utilizar, quais as representações mais adequadas, em formato de barras, círculos, linhas, sem deixar de lado o questionamento sobre o grau de interatividade, que é um ponto importante na perspectiva do usuário. Há um destaque sobre a sintaxe booleana de visualização, citando que é a menos usada, porém, trazendo aqui o destaque da visualização usando o diagrama de Venn, onde cada termo é circulado, representado por um círculo e uma interseção. São citados outros exemplos, como barras horizontais para a representação dos documentos que são recuperados, interfaces de relacionamento, relacionando palavras e documentos, dentre outros. Aqui nós temos um exemplo, que foi citado no capítulo, a Word Tree, cujo propósito, aqui nesse exemplo, vai propondo uma espécie de árvore para a recuperação de texto, buscando aí aproximar e melhorar a representação da informação, operação da informação. Aqui nós podemos perceber que a partir de palavras que foram digitadas, aqui nesse exemplo, o I foi digitado e uma proposta de recuperação de texto foi elaborado, foi apresentado nessa estrutura de árvore, o que pode facilitar em muito a visualização do usuário e na verdade, apresenta também sugestões para o mesmo. Na seção Design and Evaluation, os autores comentam sobre perspectivas, problemas a respeito da interface de pesquisa e destacam duas abordagens para avaliar as interfaces de pesquisa que ganharam popularidade nos últimos anos. Uma delas é a realização de um estudo longitudinal. Dessa forma, os participantes usam uma nova interface por um período prolongado e seu uso é monitorado e registrado. A avaliação, portanto, se baseia na análise de registro, o log, e questionários, assim como entrevistas feitas com os participantes. Uma outra técnica de avaliação é a realização de experimentos em sites da web junto de usuários, principalmente aqueles mais acessados, mais utilizados. E cita como, por exemplo, um subconjunto aleatoriamente selecionado dos usuários é apresentado a um novo modelo de design e as suas ações vão sendo registradas e comparadas com outro grupo de controle, no intuito de aleatoriamente verificar se esses usuários vão continuar utilizando a interface existente. Essa abordagem é geralmente chamada de teste de bucket, ela fazendo uma relação de A para B, de modo a verificar se aquela interface proposta ela teve uma aceitação entre os usuários. E assim, nós fizemos aqui uma proposta de seminário, no capítulo 2, intitulado User Interface for Search, do livro Modern Information Retrieval, de Ricardo Baez Yates e Berthier Ribeiro Neto.